Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Nessa edição, o nosso convidado é o senador Randolfo Rodrigues. E o nosso tema inicial é a ampliação do direito da licença maternidade, do tempo da licença maternidade e paternidade. Um tema que está sendo objeto de projetos do senador e sobre isso vamos conversar. E acredito que conversaremos sobre outros temas, porque o senador anda muito ocupado e estão se acumulando as nossas pautas, né, senador? Vamos a elas, então. Vamos a ela. Primeiro, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos então, já que, como o senhor lembrou, esse mês comemora o Dia das Mães, começar a nossa entrevista por essa iniciativa. O mês das Mães é maio. Né? Primeiro é o seguinte, essa iniciativa não é inédita no âmbito do Congresso Nacional. Eu quero lembrar aqui a aprovação da Lei 11.770, de 2008, de iniciativa da senadora Patrícia Saboia, que no âmbito federal, vanguardiou, abriu portas para esse debate da licença maternidade. A lei da senadora Patrícia Saboia concedia incentivo às empresas que adotassem a licença maternidade de 180 dias, de 6 meses. A essa lei da senadora Patrícia Saboia se seguiram, no âmbito dos estados da federação, uma série de outras iniciativas de lei ampliando a licença maternidade para as servidoras públicas. Eu tive a honra de, na época, ser deputado estadual e o estado do Amapá ter sido, naquela época, então, em 2005, o primeiro estado da Federação Brasileira a ampliar a licença maternidade para 180 dias para as suas servidoras públicas. Na sequência, o município de Macapá adotou a mesma medida, encaminhou projeto de lei na época do vereador Clécio Luiz, que hoje é o prefeito da capital, e em seguida passaram a tramitar aqui no parlamento um conjunto de propostas de emenda constitucional ampliando a licença maternidade. A que está mais avançada nesse sentido é a proposta de emenda constitucional da então senadora Rosalba, que essa proposta, a proposta de emenda constitucional 515, estava procurando, já encontrei, de 2010, faz ampliação da licença maternidade, mas mantém a denominação que está na Constituição, licença gestante. Ocorre que a Constituição nossa de 1988 não previa o direito da licença maternidade à adotante. Ou seja, então, licença gestante restringe esse direito às mães. A quem está gerando esse bebê. E restringe esse direito somente a quem está gerando bebê e não estende às mães que são adotantes. Eu apresentei, então, essa semana, uma proposta de emenda constitucional ampliando a licença maternidade para 180 dias e ampliando também a licença paternidade para 15 dias. Além dessa proposta de emenda constitucional, eu estou apresentando uma proposta de alteração da consolidação das leis do trabalho. Veja, na consolidação das leis do trabalho, a licença paternidade é de 1 dia, né? O que é inadequado e, assim, os primeiros dias são fundamentais para a formação do caráter da criança. Não é o Randolph que está falando isso, é a ciência, são pediatras, é a Sociedade Brasileira de Pediatria que primeiro encampou a ideia dessas leis. Essas leis, ampliar a licença maternidade e a licença paternidade, não é uma lei para a mãe ficar mais tempo em casa ou para o pai ficar mais tempo em casa sem trabalhar. O objetivo dessas leis é das crianças, é atender a necessidade das crianças, e é por isso que o autor, estrito senso dessas leis, não somos nós. A autoria dessas leis é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que há tempos tem encampado e propagado essa campanha pela ampliação da licença maternidade e da licença paternidade. Esses primeiros dias do nascimento, todas as mães estão nos assistindo, quem é mulher sabe o que é mãe, sabe qual é a importância de estar junto da criança. Sabe a importância que tem do aleitamento. Sabe que a ciência diz que o tempo mínimo de aleitamento no peito tem que ser de 180 dias. E sabe, e aí a ciência que também diz, que o acolhimento da criança nesses 180 dias fortalece as sinapses, as relações, fortalece uma criança que passa 6 meses sendo amamentada e cuidada pela mãe e tem o carinho da família, do pai, nos primeiros 15 dias, é uma criança que terá menos chance de frequentar hospitais, de frequentar a saúde pública. Ao contrário do que podem dizer, essa lei aumenta a despesa, quem é que vai pagar a conta? Essa lei reduz despesa. Essa lei impede que pessoas frequentem hospitais no futuro. Gera
pessoas de melhor qualidade, assim, Sim, fisicamente, emocionalmente falando. Exatamente. Cria mais aleitamento materno, mais anticorpos para a proteção das crianças. Menos câncer, isso provado pela ciência, menos câncer nos adultos, menos resfriados, né? Melhor defesa do sistema imunológico. Então, é uma lei para criança. A ideia dessas leis é uma lei para criança. É da criança, é ampliando o direito da criança. E aí, como falávamos, a tramitação vai ser, no caso da emenda constitucional, Comissão de Constituição e Justiça e Plenário, e no caso da alteração da CLT, passa também pela Comissão de Assuntos Sociais. Bom, como eu disse, essa lei é um reclame da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu estarei na posse da nova diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria apresentando as ideias das leis, e a ideia é que nós deflagremos uma campanha nacional pela ampliação desses direitos. Da importância desses direitos. Senador, eu vou aproveitar a sua presença no nosso programa. Fique à vontade. Estávamos conversando outro dia, em março de 2012. O senhor esteve aqui no nosso programa, falando sobre um projeto de sua autoria, propondo uma nova divisão dos recursos do FPE. Um assunto que evoluiu não na velocidade que se desejava, nem que era necessária no primeiro momento, que foi votado na casa e que está vindo junto com vários temas pertinentes ao Pacto Federativo da perspectiva econômica. Então, eu queria conversar com o senhor sobre isso. A gente teve a votação de unificação de CMS, que acabou sendo um projeto muito alterado na CAI. Não foi possível unificar, em verdade, alterar índice, seria, né, o que acabou o resultado final. A matéria vem a plenário, nós vamos ainda falar de dívidas dos estados, todos os assuntos falamos de royalties, questões que se entrelaçam da perspectiva do Pacto Federativo. E a gente tem visto uma reflexão frequente dos parlamentares com relação à condução, não exatamente a agenda que se formou, que é importante, mas a condução desses temas. Qual a perspectiva do senhor sobre isso? Bom, primeiro tenho que informar que eu não fiquei satisfeito com o debate sobre o FPE aqui. Ao que pese os méritos do relator, o senador Walter Pinheiro, não me parece que a proposta que saiu daqui foi a melhor proposta que tenha sido construída. A melhor proposta daqui do Senado foi construída pelos consultores e técnicos do Senado em um estudo publicado em 2011, que fazia uma partilha mais justa dos recursos do FPE por critérios que não aqueles que foram adotados na fórmula que foi aprovada aqui pelo Senado. O projeto vai para a Câmara agora, eu acho que tende a sofrer modificações lá. A lacuna que tem que ser destacada é que me parece que o governo, o executivo, no meu entender, poderia ter acompanhado melhor esse debate sobre a partilha do FPE. Em relação ao tema dos royalties... Acompanhado melhor teria mudado o resultado final? Eu acho que poderia ter pensado em construir uma fórmula em que os estados que perdessem pudessem vir a ter maiores compensações. Porque se transformou numa guerra da secessão de estado contra estado, né? E acabamos mantendo distorções existentes na Lei Complementar 62 de 1989, que foi declarada inconstitucional, e mantém uma fórmula que é estanque, que pode ser derrubada por qualquer ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Senador, no final das contas, fundo compensatório para estados que têm perdas com unificação de ICMS, divisão do FPE, essas questões todas, na opinião do senhor, elas deveriam ter uma discussão em conjunto? A questão do Pacto Federativo deveria ter sido feita em conjunto? Eu acho que sim. Os três temas, royalties, ICMS e FPE. E alterando... No caso dos royalties, eu tenho uma evolução, na minha opinião, inicial. Eu acho que a medida da Presidente da República é a mais adequada. Eu acho que o destino dos royalties, os royalties não pode ser objeto de uma guerra secessiva. Os royalties devem ser um instrumento para que o Brasil aponte para o seu futuro. Então, eu comungo com a opinião que os royalties, na sua integralidade, seja os da partilha, seja os royalties do pré-sal, devem ser destinados à educação. E essa é uma tese que está ganhando força na casa, não está? E eu assim, agora nós já derrubamos o veto, está em suspenso pela decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, tem uma novidade no contexto desse debate, que é o 11º leilão da Agência Nacional do Petróleo, que mostra ocorrência de lotes de petróleo do Rio Grande do Norte até a costa do Amapá, né? Ou seja,
Então, nós vamos ter que, eu acho que, em última análise, vamos ter que ter uma revisão até desse debate, porque, em última análise, e aí vai precisar de uma reflexão também do Supremo, em última análise, o que ocorre é o seguinte, nós tendemos a, no futuro, ter ampliado o número de estados produtores. Né? Por isso, eu quero, assim, nesse debate dos ônibus, eu quero cumprimentar os estados que tomaram a dianteira e estão adiante, inclusive, do Congresso Nacional. O estado de Pernambuco, a prefeitura de Recife e a prefeitura da capital do meu estado, de Macapá, que encaminharam o projeto de lei para as câmaras de vereadores, declarando que a totalidade dos royalties desses entes federativos pertencerá à educação. Já definindo isso, né? Apontando também uma vontade política, inclusive, né? Uma que é decisão, adequada. Né? Educação, ciência e tecnologia é o futuro. A lógica tem que ser o seguinte, nós temos que apostar em educação para ter um país rico. Não pode ser o país ficar rico para apostar em educação. Com certeza. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.